Olá, bem-vindos a esta live aqui do da Pineapple Mind. O meu nome é Diana Silvestre e eu estou aqui em nome da associação e o meu papel na associação é o de vogal de multimédia. Ou seja, faço alguns posts para redes sociais, alguns já saíram, outros irão sair e é basicamente isso que eu faço. Como já disse, chamo-me Diana Silvestre, tenho 21 anos, isto a idade às vezes fica difícil. Tenho 21 anos e sou de Sintra. Então, o tema que hoje iremos falar será sobre o bullying e cyberbullying como tem sido ao longo desta semana, mas hoje será mais especificamente sobre o encaminhamento profissional, ou seja, sobre qual o rumo que se deve dar a estes casos em termos de profissionais, quer profissionais da área da educação, quer profissionais da área da saúde. Então, a primeira pessoa que iremos ter a falar connosco é a Filipa Mendes, que é estudante de Psicologia. Vamos ver se ela já está aqui. Tá? Vou juntar a Filipa à nossa conversa. Vamos para cá. Então, Tudo bem? está tudo bem contigo? Também. Então, primeiro gostava que te apresentasses. Então, eu chamo-me Filipa, estou a estudar Psicologia, estou no último ano. Mais propriamente estou na área de mestrado de Psicologia do Comportamento Desviante e da Justiça. E estudo no Porto e sou de Famalicão, também aqui no Norte. Muito bem. E como é que foi a abordagem ao acompanhamento de crianças e jovens do teu curso? Eu tenho uma experiência particular nessa área, porque também fiz o meu estágio curricular numa comissão de proteção de crianças e jovens. Portanto, nesse ramo tenho alguma experiência até mais prática. No curso de Psicologia, nós temos várias cadeiras de desenvolvimento, temos uma de desenvolvimento da criança e depois do adolescente, no fundo, então é algo que é muito tratado. Agora, no que diz respeito mais ao bullying, acaba por não ser um tema que seja muito abordado, é mais no mestrado e na área em que estou particularmente. Acaba por ser um tema mais específico que não está no plano curricular. Muito bem. E qual é que é a importância da psicóloga no contexto escolar? O psicólogo no contexto escolar é muito importante mesmo. O que acontece é que no nosso país, infelizmente, somos poucos e devíamos ser mais. Mas, principalmente neste tema que estamos a tratar, e é aí também que eu quero chegar e que pretendo mesmo falar, é que o psicólogo tem um papel de extrema importância, porque estamos a falar que, por muito que os professores tentem, o bullying, situações com esta particularidade na escola, acaba por ser situações muito invisíveis, problemas muito invisíveis. E é importante que os professores ou o pessoal não docente detecte, mas é muito importante haver alguém que consiga intervir nessas situações. E quando falo em intervir nestas situações, não é só intervir com as vítimas, mas também com os agressores, que as pessoas acabam por se esquecer que é igualmente importante, porque eles continuam a ser pessoas e continuam a precisar de ser educados para conseguirem crescer nesse sentido e ganhar aptidões para lidar com a vida de forma diferente, e também com os próprios professores e com o próprio pessoal não docente, que precisa de formação e de perceber como lidar com estas questões, como lidar com os alunos, porque eu acho que o erro que é muito cometido é pensar na escola como um sítio onde se transmitem conhecimentos, e a escola é mais do que isso, né? E os professores estão ali para ensinar, né? Os funcionários estão ali para monitorizar, para tomar conta das crianças, para tomar conta dos jovens. O psicólogo tem que estar ali com outra intenção e com outro papel, e que é muito importante nesse sentido, porque consegue compreender as crianças com outra perspectiva e consegue também dar conselhos e preparar os professores e toda a comunidade escolar para lidar com esses problemas, e mesmo com os pais, que também é uma questão muito importante. E tu achas que, apesar de serem poucos, o trabalho é bem feito nas escolas? Isso é como tudo depende, não é? Em todo lado há bons profissionais, há maus profissionais. Eu não acredito e não quero dizer que há muito maus profissionais, mas o que acontece é que os psicólogos nas escolas têm muitos poucos meios. Isto é a minha opinião e daquilo que tive a oportunidade de ver. Estamos a falar de escolas com muitos alunos e com um psicólogo, não é?
por muito que tenha muito boa vontade e que seja muito bom profissional, não consegue fazer o trabalho como quer fazer e como devia ser feito. E tu achas que, como é que é feito esse acompanhamento nas escolas? O psicólogo acompanha sempre e a longo prazo ou depois encaminha para fora da escola? Isso depende dos casos, tanto quando tenho conhecimento. Há alunos que são acompanhados pelo psicólogo da escola regularmente, porque são identificados pelos diretores de turma, porque a família acaba por pedir ajuda ou porque o próprio aluno pede ajuda. Agora, foi muito em contra aquilo que também te disse antes. O que acontece é que o psicólogo acaba por não ter meios suficientes para conseguir fazer a intervenção de forma eficaz. E quando isso acontece, pode ser necessário encaminhar. Lá está, para uma vertente também mais clínica, porque normalmente os psicólogos das escolas têm formação em psicologia da educação e que não é tanto focado nas problemáticas mais clínicas, depressões que vão surgindo, questões de ansiedade, e isso acaba por ser necessário encaminhar. Depois aqui temos outro problema, que é o facto de haverem famílias carenciadas, que não têm possibilidade de pagar um psicólogo, né? E por muito que tu também tentes encaminhar, depois há essa questão. E nesses casos tenho também conhecimento que há escolas que os psicólogos acabam por fazer a intervenção no meio escolar de forma a não deixar a criança, a família, desamparada. Muito bem. Acho que já falámos dos agressores, mas vou-te voltar a perguntar. Em que medida o acompanhamento dos agressores também é pertinente? Falaste que são pessoas, mas... Para mim é muito pertinente e se calhar é o que eu digo, acho que falha muito essa parte, porque o que se faz muito nas escolas é agressor fica de castigo, né? E um castigo muitas vezes não serve, né? Porque isolares aquela criança, aquele jovem que tem um comportamento desadaptado pode não ser a solução mais eficaz. O que é importante é arranjar uma estratégia que seja educativa e que ele perceba que não fez bem, mas se não fez bem, o que é que ele pode fazer para melhorar. E muitas vezes é importante, e há vários programas que são mesmo de treino de competências para agressores especificamente, e que se calhar era importante começar a pensar nisso, e como se encaminha as vítimas para programas de apoio às vítimas, também se deve começar a pensar que se deve encaminhar os agressores para programas de apoio aos agressores, porque eles têm que mudar. E estamos a falar de crianças, estamos a falar de jovens que estão numa idade em que são facilmente maleáveis e que conseguem mudar e que é possível mudar. Portanto, acho que é muito importante o facto de... Porque, repara, há muitos agressores que já foram vítimas ou que são agressores e são vítimas também, não é? E é muito importante perceber porque é que são assim e o que é que nós podemos fazer para que isto não volte a acontecer. Sim. E achas que as crianças são bem acompanhadas para deixarem de ser vítimas? Como assim? Para deixarem de ser vítimas? Não percebo. Achas que as crianças que são bem acompanhadas deixam de ser vítimas? Ou seja, o problema resolve? Sim. É assim, resolve-se. Acho que há sempre, isto é uma opinião muito pessoal, mas acho que há sempre há uma marca que fica para a vida e que efetivamente isso tem consequências graves na vida adulta e que são difíceis de ultrapassar. Mas tu deixas de ser vítima naquele momento específico, não é? Se fores bem acompanhada, se houver uma intervenção eficaz, que lá está, mas que tem que ser com a vítima, com o agressor, com a turma, com a comunidade escolar, porque tem que ser uma abordagem muito sistémica, acredito que sim, que o problema no momento é resolvido. Agora, também acredito que é uma intervenção que tem que ser feita ao longo da vida, porque e depende de caso para caso. Há pessoas que provavelmente passam por aquela situação, naquele momento marca muito e depois passa, mas há pessoas que se calhar vão levar isso para a vida toda e que vão continuar a precisar de ser acompanhadas e a lidar com essa realidade, porque acaba por ser uma realidade da vida delas. E já vimos isso pelos testemunhos também que têm sido partilhados na página. Sim, pelos testemunhos têm dado para perceber isso. Achas que esse facto de marcar pode dar origem a patologias futuras? Sem dúvida que sim. Problemas de depressão, ansiedade, mesmo nos agressores, patologias que, lá está, competências sociais desadequadas, muito à volta disto, mas sim, sem dúvida que sim, e estamos a falar que isto acontece na adolescência e que são patologias que podem prolongar-se para a vida adulta, e isto é muito grave, não é? Porque estamos a falar que são pessoas que vão ser integradas no mercado de trabalho, que vão ser pais, que vão ter uma vida, e sim, são coisas que
nós cometemos o erro, nós enquanto sociedade, os professores, a comunidade escolar, de ver o bullying como uma situação pontual e até normal, porque são crianças e as crianças portam-se mal, mas não pode ser desvalorizado desta forma, porque foi o que eu te disse, depende de caso para caso, há pessoas que realmente pode ser pontual e pode não ter um grande impacto, mas há outras que podem, não é? E também temos que pensar nessas e naquilo as consequências que isso vai ter no futuro, porque são graves e acredito que uma grande parte das pessoas que sofrem isso na infância e na adolescência têm patologias na vida adulta relacionadas com essas vivências. Agora, outra pergunta. Achas que os agressores, tal como as vítimas, irão crescer e irão ter uma vida adulta? Achas que esses comportamentos podem ser passados para filhos? Isso depende, não é? Assim, eu sou muito a opinião que influencia, sem dúvida que sim, se continuarem com esse tipo de comportamentos, com desadequados, com competências sociais desadequadas, eles vão educá-los e é normal, o primeiro contacto das crianças é com os pais, e nós seguimos muito, principalmente em crianças, lá está o modelo de aprendizagem por modelação, nós imitamos aquilo que vemos, portanto é possível que sim, que tenha uma influência. Mas cada um de nós tem estratégias para lidar com a situação. Isso, o meu pai é um agressor, isso não quer dizer diretamente que eu também vou ser, se eu conseguir perceber que isso não está correto. E é aí que a sociedade é muito importante, porque tu podes ter esse modelo em casa, mas se o modelo que tu tens fora de casa te faz perceber que isso não é o correto, então tu se calhar podes optar pelo modelo correto, mas alguém precisa de te fazer ver aquilo que está certo. Dentro de casa ou fora de casa, tem que haver essa consciência. É por isso que eu digo que a questão do bullying, para mim, a intervenção que tem que haver é muito mais de prevenção do que intervenção, porque intervenção nós estamos quase sempre a falar de remediar. Não é? Sim. E se conseguimos prevenir, então se calhar vamos por aí. Não é? Exatamente por esse motivo, porque é realidade e não podemos ignorá-la e não podemos fugir dela. Há crianças que têm pais agressores, há crianças que são constantemente expostas a comportamentos de risco, a comportamentos desviantes. Agora, nós enquanto sociedade temos o dever de mostrar-lhes que isso não é o correto e de fazermos ver que há uma alternativa e uma alternativa correta que elas podem optar. Sim, e achas que por terem pais agressores podem. Como é que já sei. Por terem pais. Agora baralhei um bocado. Que por serem agredidas em casa depois podem não ter capacidades para se defender na escola? Sim, pode ter a ver, porque normalmente as crianças que estão expostas, que sofrem de maus tratos, acabam por ser crianças com muito baixa autoestima, crianças muito fragilizadas, e é uma das características do bullying, não é? Que as crianças que são as vítimas são aquelas lá está, que são mais frágeis e que há alguém que tem um poder maior que se aproveita disso. Portanto, sim, é normal que haja uma relação, sim. Obrigada, Filipe. Obrigada pela tua participação aqui nesta live. Deu para perceber que o mais importante é mesmo a prevenção. Claro que quando há problemas temos que os resolver, mas se houvesse a prevenção, se calhar não haveria tantos casos. Exatamente, essa é mesmo a minha opinião. E acho que o que é importante é percebermos que sim, o psicólogo é muito importante, os professores são muito importantes, mas nós, enquanto sociedade, somos muito importantes. Não é? Porque tudo começa em nós, todos nós somos agentes e todos nós temos a possibilidade de mostrar nas mais pequenas coisas aquilo que deve ser e aquilo que deve não ser. Nós temos irmãos, estamos rodeados de pessoas e temos que dar o exemplo, é por aí. E se conseguirmos fazê-lo, acredito que este problema consiga ser resolvido. Tenho pena que em Portugal não se opte tanto pela prevenção e que aquilo que se faz mais é esperar que o problema exista para se conseguir remediá-lo, mas também sei que estão a ser dados passos muito, muito importantes e tenho esperança que no futuro a prevenção seja valorizada como tem que ser. Mais uma vez, obrigada, Filipe. Obrigada, eu. E bem, agora a próxima pessoa com quem eu irei falar é o Tomás Urbano, que faz parte da Associação de Estudantes da Escola Fernão Mendes Pinto. E vamos lá ver se ele já está por aqui. Um bocadinho.
Aproveito este tempo enquanto o Tomás não entra para dizer que hoje, a partir de hoje, oficialmente, a Pineapple Mind é uma associação, ou seja, uma associação a sério, e aproveito para dizer isto. Espero que fiquem tão contentes como nós estamos. Olá, Tomás. Olá, boa tarde. Boa tarde. Tu já sei que fazes parte da Associação de Estudantes da Escola Fernão Mendes Pinto, mas podes-te apresentar um bocadinho. Olá, o meu nome é Tomás Urbano, sou presidente da Associação de Estudantes da Escola Secundária Fernão Mendes Pinto e ando no 12º ano da Fernão, aqui em Almada. Muito bem. E como é o contexto na vossa escola? É calmo ou é agressivo? Nós, neste momento, temos um contexto muito calmo na nossa escola, não temos, assim, quase nenhumas situações problemáticas a nível de bullying, nem de cyberbullying. Não? Era isso que eu ia perguntar agora. E se tem alguns casos? E se tem, esses casos são reportados à Associação de Estudantes ou à direção? Ou seja, apesar de serem poucos, há alguns casos que tu tenhas conhecimento? Normalmente, quando há casos, isso não passa por nós, os casos são logo comunicados à direção para não se espalhar muito pela escola o que é que está a acontecer, porque as pessoas, quando denunciam que são vítimas, querem ficar em anonimato e passa logo para a psicóloga escolar. Muito bem. E tu, se não tens conhecimento desses casos, mas de certeza que deves saber que eles existem, porque existem em quase todas as escolas. Em que é que consistem mais ou menos? De amigos teus, pessoas que tu conheces, que já tenham sofrido de bullying? Normalmente é quando alguém sofre de bullying em espaço escolar, o mais comum que nós assistimos é as pessoas estarem a passar na escola e alguém estar sempre a insultar, todos os dias, sempre, a insultar, a chamar nomes e as pessoas depois, pronto, as vítimas sentem-se mal, sentem-se humilhados. Acho Sim. que é mais, Podes continuar. acho que é mais nesse estilo que ocorre na escola, não ocorre tanto violência física, mas ocorre mais psicológica. Sim. E nas redes sociais, tu achas que existe esse tipo de... O chamado cyberbullying, achas que existe nas redes sociais? Já alguma vez assististe a alguma dessas situações? Não, na nossa escola nunca assisti a nada disso. Sim, mesmo sem ser na escola, eu estou a falar nas redes sociais. De certeza que deves passar algum tempo nas redes sociais e se já assististe, sei lá, por exemplo, no Twitter, a algum tipo de cyberbullying. Sim, já vi pessoas no Twitter a discutirem e insultarem umas às outras, coisas assim. E achas que essas pessoas que são insultadas no Twitter fazem queixa? E se sim, a quem é que achas que elas devem recorrer? Eu acho que as pessoas que são insultadas a nível online, acho que têm mais tendência para estar fechadas e não fazer denúncia, mas acho que em nível de escola devemos sempre denunciar, principalmente à psicóloga escolar, para ela acompanhar os casos. Sim, isso quer dizer que na vossa escola existe psicóloga. Tem apenas uma ou existe mais do que uma psicóloga na vossa escola? Até há pouco tempo a nossa escola tinha uma psicóloga e agora acho que temos outra, não sei se é a meio tempo ou se é a tempo inteiro, mas agora a equipa do Serviço de Psicologia e Orientação é composto por duas psicólogas, a doutora Sílvia e a doutora Leila. Muito bem. E estes casos de bullying são acompanhados pelas psicólogas? Sim, as psicólogas acompanham as vítimas, mas também acompanham os agressores, porque também há muitas vezes os próprios agressores pedem ajuda ao Serviço de Psicologia. É bom saber isso, que os agressores também pedem ajuda. E quais as dicas que dão aos jovens, mesmo para a comunidade toda, se já existiu, por exemplo, alguma coisa do género de palestras, a falar sobre o bullying, esse tipo de coisas que acontece na vossa escola? As psicólogas escolares agendam normalmente durante o ano letivo sessões de sensibilização nas aulas de cidadania que nós temos, ou então noutras aulas conforme a disponibilidade, e a seguir a essas sessões, normalmente os alunos, quando percebem isso e se calhar percebem que eu não sabia que estava a ser vítima, mas afinal sou, e procuram-nas no gabinete, e também as psicólogas costumam convidar o Dr. Luís Fernandes, que é um psicólogo que se dedica a esta temática do bullying, e faz sessões para alunos, mas também para professores, funcionários e encarregados de educação. Pronto, para toda a comunidade escolar saber e estar alerta para essa situação. Obrigada, Tomás, pela tua participação.
quero-te dizer que nós somos uma associação para a saúde mental e, portanto, tudo o que vocês precisarem de palestras, quiserem fazer alguma parceria connosco, estão à vontade. Nós estamos aqui mesmo para ajudar nesta área da sensibilização para a saúde mental. Muito obrigado. Obrigada, Tomás. Bem, agora a próxima pessoa que eu irei entrevistar aqui para esta live é o João Ferreira, que é o vice-presidente da Associação Académica do Instituto Politécnico de Bragança e é estudante de Educação Social. Vamos aqui procurá-lo. Vamos procurá-lo aqui. Olá, João. Olá, boa tarde. Boa tarde. Podes te apresentar, se faz favor? Sim, o meu nome é João Ferreira, eu tenho 24 anos, atualmente sou presidente do Grupo de Educação Social, também sou vice-presidente da Associação Académica e resido no Porto, mas sou estudante no Instituto Politécnico de Bragança. Muito bem. E o teu curso sei que é Educação Social. Sim. Desculpa. Educação Social. No teu curso focam a questão da violência nas escolas? Sim, nós somos um curso que é relativamente novo em questão de área profissional, mas estamos a ganhar o nosso espaço. Mas sim, nós focamos todas essas áreas porque a nossa principal função e vertente profissional é intervir em todas as problemáticas sociais que existam, sendo que a violência escolar é uma dessas e o bullying e o cyberbullying. E em que medida um educador social pode estar envolvido nesse tipo de ações de sensibilização e esse tipo de coisas? Como eu estava a dizer, pronto, nós somos uns profissionais que ainda estamos a ganhar o nosso espaço, não é? E nós podemos ser e temos que ser mais cedo ou mais tarde integrados em equipas multidisciplinares que já existem nos agrupamentos e trabalhamos de forma de prevenção, preventiva, não é? Porque quando o caso já acontece, se calhar já é mais direcionado para uma psicóloga que provavelmente irá dar o apoio necessário ao nível emocional, enquanto se calhar nós anteriormente podemos se calhar trabalhar ao nível da prevenção com a comunidade toda académica, seja professores, funcionários, alunos, pais, todos aqueles que sejam integrados na comunidade estudantil. Sim, muito bem. E tu achas que esse tipo de ações de sensibilização para a tal prevenção devem ser feitos também com pais, por exemplo? Deve haver esse tipo de... Sim, nós temos assistido a alguns relatos ao longo da semana no Pineapple Mind. Ainda o da Raquel eu estive a ler e reparei que ela na altura não falou com os pais também se calhar no momento não interpretaram todos os sinais que ela foi enviando e acho que nesse sentido da prevenção com os pais é necessário para os alertar que pode acontecer, as maneiras que podem acontecer, o que é que eles devem ou não fazer e acho que é fundamental trabalhar com pais, professores, funcionários, porque eles de uma maneira geral, por exemplo, os professores e os funcionários, se calhar até passam mais tempo com os filhos desses pais do que eles próprios e é necessário interpretar os sinais que os alunos e essas vítimas passam às pessoas que vão se relacionando socialmente. Não só os pais das vítimas, mas também dos agressores. Sim, e os agressores também. Acho que é necessário prevenir um possível agressor e é necessário também trabalhar com esse agressor, o perceber o porquê daquele ato e se calhar analisar as razões que possam estar por trás desses possíveis atos violentos. Sim, e no núcleo do qual és presidente, tem atividades ou formações orientadas para estas questões? É assim, nós ao longo do ano fomos desenvolvendo um trabalho
Nós conseguimos reunir na escola, logo no início do ano, um grupo de crianças, de idosos e pessoas com deficiência para conviverem. Festejámos o Natal com uma atividade solidária. Infelizmente, a nossa última atividade foi com a Diana, que foi lá para palestrar para nós, e depois com esta paragem agora devido à pandemia, sim, foi-nos impossível prosseguir o nosso trabalho com as melhores condições possíveis. Mas sim, era uma área que nós gostaríamos se calhar, de levar para a faculdade, porque não é por os casos, se calhar, não serem denunciados que eles não possam acontecer. E as pessoas, às vezes, quando se sentem e quando o tema é abordado, sentem que estão protegidas e que, se calhar, podem falar sobre esse tema e podem denunciar alguma situação. Por isso, para nós, acho que era fundamental se tivéssemos essa oportunidade de vir a falar no futuro próximo sobre isso. Sim, e na vossa faculdade, achas que existem casos de bullying e de cyberbullying? Assim, relatados que eu tenha conhecimento, não. Mas não significa que eles não existam, lá está. Às vezes as pessoas por vergonha, por medo, por falta de confiança, se calhar que as coisas se irão resolver da melhor maneira, se calhar não denunciam. E às vezes esses casos de bullying ou cyberbullying são passados em branco porque as pessoas acabam sem conhecimento. Lá está, uma palestra de prevenção também é fundamental. Os colegas às vezes perceberem os sinais que outro colega que é vítima possa estar a enviar, ou um colega que é agressor possa estar a enviar, é fundamental as pessoas saberem desses sinais e interpretarem esses sinais para as situações poderem ser denunciadas. Que eu saiba, não existe nenhuma, mas não significa que não exista. E uma pergunta, enquanto jovem, tu em redes sociais, por exemplo, já assististe a este Sim. tipo de caso? Às vezes há aqueles temas mais sensíveis no Facebook, ou alguma notícia que gera mais aquela discórdia social, e às vezes acontece as pessoas, se calhar numa troca de opiniões, numa troca de comentários, se calhar exagerarem, por assim dizer, exagerarem na maneira como trocam os comentários, por assim dizer, e depois atacam as pessoas, se calhar sem se conhecerem ou terem convivido pouco tempo. Mas achas que isso é assim mais esporadicamente ou que isso depois parte mesmo para o cyberbullying, em que é uma coisa mais rotineira, em que se torna rotina? Se calhar acontece nas duas vertentes. Poderá levar para um seguimento ou poderá ser algo ocasional, daquela troca de opiniões que não conseguiram trocar. Mas sim, poderá levar a uma situação progressiva para um caso de bullying e cyberbullying. E o que é que eu ia perguntar? Já sei. E na vossa faculdade existe essa tal equipa multidisciplinar? Uma vez que é uma Assim, escola onde existe o curso de educação social, se existem já educadores sociais na equipa da escola? Nós temos uma provedora do estudante, que é nomeada pelo Instituto, pela presidência do Instituto, e também temos um gabinete de apoio ao aluno. Sei que fazem parte psicólogos, médicos e enfermeiros, que fazem consultas em X dias da semana definidos, de consultas para alunos que necessitem desse tipo de consultas, e também dão apoio na área sexual, na distribuição de preservativos e métodos contraceptivos para prevenir certas doenças. E sei que o aluno, se precisar, ou se for aconselhado por um professor, ou se for indicado por um professor ou por um funcionário, terá que frequentar esse gabinete de apoio ao estudante ou até mesmo conversar com a provedora do estudante. E já tiveram casos de violência lá em Bragança? Como é que a escola interviu nisso? Nós pronto, é público. Nós tivemos um incidente que foi trágico no início do ano, na altura, deu-se no dia 21 de dezembro, e depois o rapaz, o Luís Giovanni, acabou por falecer no dia 31 de dezembro. A situação foi complicada, porquê? Porque nós em Bragança, e quem conhece Bragança e quem conhece a vida académica de Bragança, sabe que é das vidas académicas e das vidas noturnas mais seguras que existe no país, que os casos de violência são
são zero, é raro, situações muito pontuais, em que nesse caso aconteceu uma rixa entre o Giovanni, estudante do IPB, e pessoas habitantes de Bragança. O nível, eu estou a ver aqui uma pergunta, como é que nós intervimos? Nós tentámos ao máximo que todos os alunos que necessitassem e que fosse solicitado por eles tivessem apoio a nível psicológico, desde os amigos do Giovanni às pessoas, aos amigos que estavam com ele nessa fatídica noite. Organizámos juntamente com a Associação de Estudantes de Alunos Africanos, organizámos uma marcha contra a violência. O caso foi mediático, está agora em justiça, mas foi assim que nós intervimos, nós apelámos com essa manifestação, com essa marcha silenciosa aos órgãos sociais, foram bastante cooperativos e o caso foi mediático e nós conseguimos passar a mensagem que Bragança não é uma cidade violenta, que os casos de violência, infelizmente, são casos esporádicos, que acontecem e que nós devemos estar lá para os encarar de frente e reagir todos juntos aos casos todos que possam surgir e preveni-los também. Sim, a prevenção é mesmo o mais importante, Sim. a meu ver. Também concordas com isso? A prevenção é fundamental. A nossa marcha silenciosa surgiu, infelizmente, já com o caso dado, não é? Infelizmente, mas também a manifestação também foi uma maneira de alertar para aquela situação que aconteceu e de prevenir outras futuras que possam vir a acontecer. Era isso que eu ia perguntar agora. Tu achas que o mediatismo dessa situação pode, de alguma forma, ter ajudado outros casos de pessoas que sofram de bullying, por exemplo, noutros pontos do país, que por terem visto aquilo, possam ter, ou falado com os pais, ou falado com o psicólogo? O caso do Giovanni não acontece de uma situação de bullying, acontece só de uma rixa. Não é uma situação de bullying, não é um ato violento progressivo ao longo do tempo. Mas sim, a violência, nós fizemos uma marcha silenciosa contra a violência, era mesmo assim que se chamava, contra a violência, seja ela uma simples rixa como aconteceu, ou algo mais progressivo como o bullying físico, sexual. Nós tentámos alertar ao máximo e sensibilizar ao máximo a comunicação social, que era fundamental passar a nossa mensagem, passar a mensagem de prevenção, passar a mensagem que devem denunciar, que têm que denunciar, mesmo que não sejam vítimas, se sabem que o caso acontece, têm que denunciar também, é um crime público e foi essa a mensagem que nós quisemos passar, que a prevenção é fundamental e que as pessoas nunca estão sozinhas e que não devem passar por nenhum ato de violência sozinhas. Sim, é verdade, as pessoas nunca estão mesmo sozinhas. Também é muito nessa linha que surge o projeto do Pineapple Friends, que é basicamente para quem quer um ombro amigo, basta falar aqui com esta página e nós tratamos de vos arranjar um ombro amigo para falarem. Podem também, se sofrem de bullying, podem pedir a nossa ajuda, até mesmo para terem alguém com quem falar, alguém com quem desabafar sobre esse assunto. E isso de não estarmos sozinhos é mesmo muito importante. Sim, eu acho que as pessoas devem sentir mesmo isso. Apesar de, às vezes, numa situação de bullying, a pessoa sente-se sozinha e às vezes acontece aquele afastamento social de toda a gente, é normal. E a pessoa tem que sentir e deve sentir, e a mensagem que eu quero deixar é que nunca estão sozinhos. Há várias pessoas que podem ajudar, que têm que ajudar, que é a obrigação delas, e que nunca estão sozinhos. É verdade. E tu achas que as pessoas nunca estão sozinhas, mas existe esse afastamento. Isso é também um dos sinais que deve ser de alerta, que as pessoas devem ter como alerta. Sim, eu acho que, por exemplo, numa palestra de prevenção deve-se ter em atenção deve-se passar a mensagem de todos os sinais de alerta que possam surgir. Sejas uma pessoa que, por exemplo, conviva com muita gente,